Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 26 ao 28. Assim diz a palavra do Senhor. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Antes desse momento, Barnabé foi chamado de filho da consolação, em Atos capítulo 4, versos 35 ao 37. O filho do encorajamento, o filho da exortação. Nesse trecho de Atos 9, de 26 a 28, quando Paulo ou Saulo foi a Jerusalém, Barnabé foi o primeiro a recebê-lo e a encorajá-lo, numa atitude de amor e coragem, assumindo a responsabilidade por aquele que antes era o perseguidor da igreja. Com essa atitude, Barnabé nos deixa uma grande lição. Com sua atitude, nos ensina a receber os irmãos, encorajando-os a permanecerem firmes na fé em Cristo Jesus, mas também nos ensinando a não olhar para o passado, e sim para o presente, quando agora ele é um discípulo de Jesus. Saulo tentou se reunir com os irmãos em Jerusalém, mas os irmãos desconfiaram de sua conversão. E Barnabé se colocando com coragem para afirmar a veracidade de sua conversão, assume a responsabilidade pelo irmão Saulo. Com essa atitude, ou como essa atitude deve ter encorajado Saulo a continuar dando testemunho de Jesus. A atitude de Barnabé nos ensina que devemos confiar na conversão de qualquer pessoa, mas com prudência. E para isso, devemos seguir certos princípios e aprender com Barnabé o que fazer quando alguém que teve um passado tão obscuro, tão difícil, se converte a Cristo e chega diante de nós como discípulo de Jesus. Primeiro, ele destacou como foi sua conversão ao conversar com os apóstolos, como ele vira o Senhor no caminho que lhe falaram. Portanto, ele sabia como Paulo fora instruído, como ele se converteu. É provável que, enquanto os irmãos desconfiaram, Barnabé tenha chamado Saulo para saber como ele se converteu ao Senhor. Ou seja, ele se interessou pelo novo irmão, pelo novo discípulo. Segundo, ele destacou como ele pregara corajosamente na cidade de Damasco em nome de Jesus. Ou seja,
O conteúdo de sua pregação era Jesus e não mais a lei de Moisés, que seguira antes. Esse conhecimento de Barnabé só foi possível porque ele estava envolvido na obra de Deus e estava envolvido com o irmão Saulo, assumindo a responsabilidade por ele. Jesus disse em Mateus 10,16: sejam simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Certamente não devemos aceitar qualquer pessoa que se apresente como discípulo, mas também não devemos rejeitar. Devemos com prudência buscar como foi a sua conversão e qual o seu nível de envolvimento na obra de Deus ou de envolvimento com o nome de Jesus. Saulo, por ser um verdadeiro discípulo, não ficou magoado ou ressentido com a atitude dos irmãos, ou quando Barnabé se aproximou dele, a fim de buscar informações sobre sua conversão e seu envolvimento com Cristo. Pelo contrário, isso o motivou ainda mais a continuar falando e pregando corajosamente em nome do Senhor. Então, vamos desenvolver a atitude de Barnabé, de coragem, de se aproximar das pessoas, dos discípulos de Jesus que nós não conhecemos, para saber como foi a sua conversão. Qual o nível de envolvimento que esse novo discípulo, ou que essa pessoa que está se apresentando como discípulo, tem com Jesus, tem com o Evangelho. Certamente a atitude de Barnabé nos ensina que cristãos verdadeiros encorajam por meio de suas atitudes. E cristãos verdadeiros aceitam também essa busca por compreender quem é esse discípulo que está aqui nesse momento. Se desejamos alcançar o nível de maturidade de Barnabé e nos tornar um encorajador como ele, nós devemos desenvolver a nossa vida como ele desenvolveu. Primeiro descobrimos que Barnabé era uma pessoa que sempre se interessou pelos irmãos. E a primeira atitude dele, quando viu a necessidade, ele se dispôs a doar o que tinha e compartilhou dos seus bens com aqueles irmãos para atender às necessidades deles. Em Atos capítulo 4, versos 35 a 37. É necessário acreditar nas pessoas, como ele acreditou em Saulo. Nós também devemos acreditar, mas de forma prudente, e se colocar ao lado para encorajar, proteger e incluir esse irmão na comunhão da igreja. É necessário com prudência buscar informações sobre a veracidade da conversão. E só quem pode dar é o novo discípulo. Então nós devemos nos aproximar, receber com alegria e averiguar se nós estamos unidos na mesma palavra. É necessário focar nas virtudes e investir tempo na vida das pessoas, a fim de que eles cresçam na fé em Cristo e sejam verdadeiros discípulos de Jesus. Saulo antes era um perseguidor, mas agora é um promotor da fé em Cristo Jesus. É um embaixador de Cristo e nós devemos valorizar essa nova atitude do apóstolo Paulo ou do novo discípulo de Jesus. É necessário incentivar o novo irmão a crescer na fé e a continuar falando de Jesus. Você tem sido como Barnabé na vida dos irmãos?
alguém que encoraja, incentiva. Não devemos confundir encorajamento com bajulação. Barnabé encorajou Saulo, mas buscou informações sobre sua conversão e sua dedicação ao nome de Cristo. Isso fez com que Barnabé acreditasse nele e o encorajasse e o conduzisse à comunhão com os irmãos. A igreja precisa de homens e mulheres como Barnabé, que consolam, encorajam e que são envolvidos com os irmãos, a fim de protegerem a sua integridade e conduzi-los à comunhão, mediante a verdade. Vamos procurar sermos como Barnabé, encorajador, e ficar ao lado daqueles que são como Saulo, cujo passado torna difícil a confiança, mas devemos lembrar que Deus disse: das suas maldades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Saulo demonstrou nova atitude. Barnabé confiou e encorajou e o introduziu na comunhão com os irmãos. Estamos terminando mais um ano. Que no próximo ano Deus nos ajude a sermos como Barnabé, encorajadores e promotores da paz entre os irmãos. Que Deus te abençoe. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.